Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com o Tomás, nosso engenheiro mecânico aí, responsável pela parte de gerador e climatização, para a gente falar um pouquinho desse brinquedo, que é o gerador que chegou para a nossa operação aqui. Vocês estão acompanhando nas redes sociais, a gente está montando um data center que vai ser um showroom, vai ser um ambiente de treinamento. E esse é o gerador de 150 kVA da MWM, parceiro já nosso de bastante tempo, que conhece bem os produtos, aí depois o Tomás pode falar um pouquinho mais sobre a MWM, mas existem outros, né? Mas a MWM, a gente já confia muito neles e está trabalhando há um tempo com os produtos. Bom, a ideia é que a gente passe um pouquinho aqui hoje mostrando o que é o gerador, quais são os componentes, algumas dicas de manutenção, o que é importante observar. Então vamos acompanhar a gente aí que a gente vai passar aqui no detalhe dentro do gerador, né, Tomás? É isso aí. Bom, vamos lá. Então, primeiro, só para dar uma contextualizada, quando a gente fala de gerador, nós estamos falando do que nós chamamos de GMG, Grupo Motor Gerador. O gerador, ele não é só um gerador, ele é um aglomerado de componentes. Então, aqui nós vamos passar rapidamente para a gente explicar ali os principais componentes aqui que somados... Esse é um gerador carenado, né? Então, exato, ele tem carenado. Essa carenagem. Existem geradores abertos, que daí é só o motor exposto, né, Tomás? Isso é específico para aquelas aplicações onde ele já vai ficar em algum lugar fechado, onde ele já tem aquela aplicação específica. Daí muda aqui, tratamento acústico, exato, né? Aí você tem uma série de situações. Esse daqui, ele é um pouco mais, ele abrange uma série de situações onde você consegue colocar ele no tempo e tudo mais. Ele já é fechado acusticamente aí para você ter uma diminuição aí dos ruídos e tudo mais. Então, existem as duas. E sem a carenagem, ele é basicamente o que nós estamos vendo aqui dentro, sem essa carenagem azul que é ao redor. E azul, obviamente, característica da MWM. E essa, só complementando, né? Essa é uma carenagem de 85 dB, 85 a 1 dB metro de distância do gerador, né? Então, se você medir ruído, a 1 metro de distância com ele ligado, tem que dar 85 dB, né? Exatamente. Existem carenagens aí para outros tipos de aplicação, também, de 75, daí já é mais 65, só que você aumenta o tamanho do gerador e também valor. Daí são mais específicos também. Geralmente você vai ver isso em hospitalar ou algo do tipo. E mesmo em hospitalar não é obrigatório, né? Dependendo do local onde ele for instalado ali, ele pode seguir essa normativa de 85 também, sem problema nenhum. Vem com a gente aqui olhar dentro do gerador algumas peças aí importantes para o funcionamento. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então aqui nós vamos começar a falar o nome aí, basicamente, de maneira bem rápida aí a função de cada coisa, começando daqui para lá. Então aqui nós estamos vendo aqui o radiador. Então aqui ele é responsável por circular toda a água, resfriar essa água vai circular pelo motor para poder manter a temperatura. Então o funcionamento básico do sistema, né? A água ela circula, ela fica armazenada aqui, enquanto o ventilador, ao contrário do carro, né? O carro, quando a gente anda, aquele vento vem de frente para o carro e ele resfria o motor. Ajuda a resfriar. O gerador é o contrário, ele puxa esse ar e ele joga esse ar para fora. Então é o contrário do carro. Aí esse ar que ele puxa, ele vai resfriar a água que vai estar dentro do radiador. A hora que a válvula termostática sente a temperatura alta do motor, ela abre para a passagem da água, ela circula pelo motor até a temperatura estabilizar, fecha, aquela água vai ficar resfriando aqui e ele fica nesse ciclo funcionando aí. Então daqui para cá nós temos aí o motor e os diversos componentes dele. Aqui nós temos a bomba injetora, eu não vou dizer o coração, mas é uma peça fundamental para o bom funcionamento do equipamento. Esse cara aqui, ela requer uma grande atenção. Então isso daqui nada mais é do que responsável por injetar o diesel aqui dentro. Então através dos bicos aqui, né, a gente está vindo aqui o que a gente chama de aranha, ela vem e injeta aqui em cima onde vai ser injetado o diesel. E ela é responsável por tudo. Nesse caso aqui que nós temos o gerador, ele é uma solenoide eletrônica. Nós temos aqui os fios aqui chegando nele aqui e eletronicamente ele regula a injeção de diesel, a chegada, quanto ele libera ou não, de acordo com a potência, né, de acordo com a necessidade. Então ele demanda mais carga, vai injetar mais diesel porque ele precisa de mais torque. A potência está um pouco mais baixa, ela vai liberar conforme essa necessidade aí. Nós temos aqui o filtro de combustível, ele é um modelo Racor. Racor é quando nós temos esse acrílico aqui embaixo, porque você consegue abrir isso daqui, você tira o excesso de água, e ele é justamente dessa maneira para você conseguir mostrar visualizar a separação do óleo com a água, separação do óleo com a água. Então aqui é interessante que sempre quando você está com o seu combustível com água nele, e isso quem faz essa decantação aqui para água e tudo mais é justamente esse modelo de filtro, você consegue ver aqui por baixo. Então você vem aqui na torneirinha, aí às vezes a gente pode colocar uma torneirinha aqui para jogar aqui em algum recipiente aqui fora e tudo mais, esvazia, tira a água e tudo mais, fecha de novo, beleza. Ele também serve para você tirar ar do sistema quando necessário, uma série de coisas. Então aqui nós temos o motor de partida, assim como o carro, todos os motores normais. O motor de partida, ele na hora do arranque, ele avança, a cremalheira, ela vai girar, vai fazer o motor chegar naquele torque, atingiu, ela retorna. Assim como os nossos carros da mesma maneira também. Aqui nós temos a vareta para verificação do nível de óleo. Aqui em cima nós temos as tampas de válvula e tudo mais, como qualquer motor a diesel aí comum. Beleza? Aqui uma dúvida minha, né? Aproveitando.
Dentro do motor aqui embaixo, a gente tem um sistema idêntico também, com virabrequim normal, e é ele que vai fazer essa transferência, que seria num cenário de carro, um eixo, né, para você tracionar as rodas. Exatamente. Aqui você transfere essa força do motor para o alternador. A função do motor nada mais é do que girar esse virabrequim, exatamente. E é um gerador de caminhão, por exemplo. Então, exatamente. Desculpa, um motor de caminhão. Um motor de caminhão. A única coisa que vai mudar do motor de caminhão para os motores que são usados em geradores é a disposição dos elementos. Então, assim, aqui você vai ter, no caminhão você vai ter uma posição, né, do filtro cofre, exato, né? Você vai ter aí uma posição do filtro em outro lugar e tudo mais. É a única coisa que muda. De resto, é basicamente a mesma lógica aí do que ele tem. A função, né, do motor, ele é transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então, ele vai girar, a força mecânica vai girar. Lá dentro nós temos onde toda a mágica física mesmo da coisa acontece, onde a gente, através do campo magnético, a gente pode fazer um outro vídeo depois explicando como que essa energia é transformada. É tudo lá dentro. Então, através das bobinas e tudo mais, aquele campo magnético é gerado. Então, nós temos toda a física acontecendo ali dentro, que é justamente onde a gente vai agora, que é dessa parte para cá, nós estamos falando do alternador. Então, tudo para lá é o alternador, é onde a energia de fato é gerada. Ele vai pegar esse giro, conforme eu acabei de comentar, e vai transformar isso daí em energia. Saindo daqui, ele vai aqui, nós temos o que nós chamamos de baseta, aí daqui ele gera, né, ele vai levar para um barramento que está aqui dentro desse barramento, através dos cabos de potência, sai lá para o painel, aí de lá ele vai fazer alimentação para o quadro onde a gente quiser. É um quadro, um QTA, que vai ficar ali monitorando a rede de energia da concessionária e o gerador. E vai ter uma contatora que vai ajudar na... Exato, que vai direcionar para onde vai essa energia. Quando acabar a energia da concessionária, né? Exatamente. Eu acho que a gente sempre fala, né, se você não acompanhou aí, tem um podcast que a gente fez com o Tomás, né, acompanha, o Thiago vai deixar o link aí na descrição. A gente fala que coração e pulmão, né, ou pulmão e coração, nem sei qual que é a ordem de importância aqui, mas... Vamos dizer que sem um, o outro não funciona. Exatamente, é tipo isso, né? Sem um você não respira e o outro você não vive, né? Você para de fazer alimentação do seu corpo inteiro. Então, são dois elementos importantes, por isso que a gente fala sobre preze por uma marca de confiança. Porque, com certeza, do mesmo jeito que você tem dificuldade com peça do seu carro, se você tem um carro que já saiu de linha, um carro importado que não tem a montadora no Brasil, você sabe que a peça é difícil de encontrar. Então, do mesmo jeito que dá um problema no carro, você precisa de uma peça, o motor aqui pode ter essa mesma necessidade. E se não for um fabricante que tem presença, que tem manutenção, que tem peça no Brasil, assistência técnica, alguma coisa assim, você vai sofrer. Só que aqui é diferente do seu carro, que você aluga um outro, né? Aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Você até pode alugar outro, mas você vai ter um trabalho para poder fazer essa movimentação. Então, preze por uma marca de motor que seja confiável. Aqui a gente está falando de um MWM, tem uma boa estrutura de assistência pelo país. Com certeza. E um alternador também da WEG, que é uma das referências principais aí para esse não só tipo de brasileiro, produto. como a nível mundial também. Nível mundial, né? Só citar dois pontos aqui que eu acabei esquecendo de passar. Aqui nós temos o picape magnético, que é esse carinha aqui. Esse cara ele é responsável por fazer a leitura da rotação. Então, esse carinha ali, ele vai aqui dentro, né? Aqui nós temos várias partições, né, que nós chamamos de dentes. Elas ficam girando. E o gerador, ele trabalha a 1.800 Isso que RPM. controla o RPM. Exatamente. Então ele faz a leitura. A cada passagem de um dente por ali, é por isso que tem toda uma configuração da quantidade de dente que tem essa cremaleira e tudo mais ali, porque cada passada é um pulso que esse cara vai mandar e vai fazer a leitura. Então ele vai transformar esse pulso em um sinal, vai mandar para o controlador vai ler, e é ele que vai dizer, estamos a 1.800 RPM, 60 Hz. Se você aumentar para 1.860, ele vai chegar a 61.5, algo do tipo aí, em frequência. Isso é automático, conforme a rotação aumenta, a frequência aumenta também. Então isso daí que acontece. E aí eles trabalham em conjunto, é tudo automatizado, né? Quem faz todas essas leituras é o controlador, porque justamente ele vai caminhar junto com o que a bomba injetora vai liberar. Porque se precisar de mais potência, automaticamente vai precisar de mais torque. Teoricamente, se você não tem uma bomba injetora eletrônica, se você aumentar a rotação, você consegue suprir essa necessidade. Mas quando você tem uma bomba injetora eletrônica, você não vai sair dos 1.800 RPM, o que você vai fazer é justamente injetar mais diesel. Só que aquele cara está fazendo a leitura da rotação que está fazendo. Então é tudo uma conversa com a outra. Temos aqui a bateria também. Nesse caso aqui nós estamos falando de um motor 12 volts, né, com uma bateria só, que é o necessário para poder atingir. Então, basicamente, tudo funciona através da bateria, que é uma coisa também que as pessoas acabam muitas vezes subestimando. Esquecendo dela, né? Exatamente. A bateria, ela tá aí, ela tem uma função importantíssima também no sistema, porque você tem todo esse cara aqui.
Por causa de uma bateria, muitas vezes você tá sem nada. Se a bateria perder aí É o que acontece no seu carro, né? Você deixa o seu Exatamente. carro lá parado por um tempo, a bateria descarrega e você só vai descobrir que ela descarregou a hora que você bater a chave. Agora você imagina aqui que ele vai assumir uma carga crítica, você tá com isso daqui descarregado. A né? diferença é que quando você tá falando de um grupo gerador, existe o que nós chamamos de carregador flutuador de bateria. Esse cara, diferente do carro, o carro, se você ficar lá parado, nada carrega ele. A única coisa que carrega a bateria do carro é o alternador carregador que a gente tem lá no capô. No caso do gerador, por ser um motor estacionário, nós temos o carregador flutuador. Porém, a bateria ela tem uma garantia por um motivo. Então, quando essa garantia, isso eu falo por experiência, isso acontece muito. Se a garantia é 12 meses, 15 meses, depende daí da marca que tiver. Acabou a garantia, eu sempre oriento, troca. Porque eu já vi baterias ficarem em motor 4 anos sem dar problema. Você vai medir ela vai estar ali 12 volts, 13 volts. Assim como eu já vi baterias, deu garantia de 12 meses. 12 meses e um dia ela deu problema. E é impressionante. A bateria, geralmente ela dura, ela tem ali a sua duração, o tempo que ela tem de garantia. Quem conhece um pouquinho disso, quem conhece um pouquinho disso sabe que eu tô falando a verdade. Então, assim, acabou a bateria, acabou a garantia dela, sempre sugiro, troca a bateria, coloca uma nova, mesmo que ela esteja ainda funcionando, porque às vezes isso engana. Você tá medindo a tensão é uma coisa, ela pode ter 12 volts nas pontas, nos terminais dela, mas isso não quer dizer que a corrente que ela vai entregar seja ainda suficiente. Suficiente para partir do motor, né? É isso que às vezes a gente tem que se atentar. E esse que você comentou para deixar a bateria em flutuação é um acessório. É um acessório então, que ele vai dentro do painel. Exatamente. Para poder manter essa bateria em flutuação. Exato. Né? Ele vem, né, no conjunto, quando você compra, ele já vem no painel, já vem preparado para isso. Não vem esse acessório ele é alimentado de 220 e sai o 12 volts ou 24, dependendo do modelo do gerador, ele vem alimentar para alimentar ela. Aí ele fica mandando, é como se fosse um carregador de autoelétrica, só que desse tamanhozinho, e ele manda uma corrente baixo. Então ele fica ali mandando uma corrente sempre para ela ficar. Só que é o que acontece, quando a bateria tá fora de garantia, por exemplo, e ela tá arriando, aquele cara, o carregador flutuador, ele tende a carregar a bateria, ele tenta carregar a bateria, só que ele não tem condições para isso, porque ele não é muita potência para ele. É pequena. Aí o que acaba acontecendo, ele queima junto com a bateria. Então, na maioria esmagadora das vezes, 90% das vezes que a gente vai fazer uma manutenção por troca de bateria, geralmente você tem que trocar a bateria e o carregador, porque o carregador queimou tentando carregar a bateria. Isso acontece muito. Legal, vamos dar uma volta, vamos ver o outro lado lá. Bom, vamos lá, pessoal, vamos olhar o outro lado aqui, que tem outros componentes desse lado, né? Bom, vamos lá. Então, dando continuidade ao que a gente estava falando, vamos usar a mesma lógica de lá para cá. Então, aqui nós estamos com o radiador, né? Vocês só estão enxergando aí o outro lado agora. Aqui nós estamos falando do alternador carregador. Esse daqui é um igual você tem no seu carro. Claro que, dadas os tamanhos aí específicos de cada um, mas esse é o alternador carregador de bateria e da mesma maneira, né, que o carro. Então aqui, né, do lado de lá nós vamos ter a bomba d'água, que aqui não vai dar para ver no vídeo, mas ela fica ali lá de dentro ali do motor ali, vocês não vão conseguir enxergar por aí, mas a bomba d'água também está aqui. Nós temos aqui o filtro de óleo, nós temos aqui a turbina, perdão, nós temos aqui o filtro de ar, dava para ver pro lado de lá, mas estou mostrando para cá que fica melhor para visualizar. Filtro de ar, uma característica sobre ele. Filtro de ar é interessante sempre fazer a troca dele, não em toda a troca de óleo e filtro, a não ser que o gerador esteja instalado em um local muito sujo. Como é o caso, por exemplo, de cerâmicas. Em cerâmicas eu falo isso por conhecer bastante ali o ambiente. O gerador, quando fica lá dentro, ele geralmente fica muito enclausurado, fica muito cheio de pó. Então é interessante. Eu já cheguei a trocar em algumas vezes, até antes da troca de óleo e filtro, eu precisei fazer a troca do filtro de ar. Mas caso contrário, um ambiente limpo, como nós estamos aqui, como vai ser instalado aqui na Trusted, a troca dele é interessante fazer uma troca sim, uma troca não na troca de óleo e filtros. Então a gente faz nesse tempo aí mais ou menos. Do lado de cá a gente está aí com o alternador da mesma maneira aí. Aqui a gente está com a etiqueta para ver o modelo. Aqui a gente consegue ver aqui o tanque de combustível e o local de abastecimento dele também. Esse é um gerador com tanque na base, né? Exato. Lembrando que se precisar de uma autonomia mais longa, você pode ter um tanque adicional externo, né? Exato. Só que aí tem outras normas, também, exato. Né? Tem questão de bombeiro. Seguindo alguns cuidados e tudo mais, algumas exigências e cuidados que tem que ter ali, porque quando você está falando de um tanque externo, geralmente é exatamente essa necessidade, é uma autonomia maior talvez. E para isso você vai ter que ter contenção, você vai ter que ter, ela tem que garantir que ela cabe todo o líquido que tem dentro, né, cheio mais 10%. Ela tem que ter uma altura, não adianta você colocar um tanque em cima do gerador. Eu já vi isso, inclusive, colocar em cima do gerador, porque esse daqui você dá uma pressão muito alta na bomba, você pode estourar retentor e tudo mais. Então, a ideal é que sempre a saída do tanque, né, do registro esteja na mesma linha, né, na mesma altura ali do que a bomba injetora. Então, isso aí você tem que seguir normas e tudo mais. No geral, nós temos isso aí desse lado aqui.
Tem mais alguma coisa que a gente possa comentar aqui que seja interessante? Eu acredito que não. O Acho que restante o são mais sistema do componentes turbo, mesmo, né? né? A parte da Aqui, turbina, isso aqui é aqui escape, né? exato, isolação coletor. térmica, né? Por isso essa capa aqui, na verdade, é mais para uma isolação térmica mesmo, para evitar qualquer tipo de. Aqui, se estiver funcionando e você encostar nisso aqui, ela fica quente, mas não te queima. Essa é a função aí dessa lã de vidro. O padrão é esse escape vir sair por aqui, né? Exato. Mas existem necessidades também de jogar esse escape para outro lugar, exatamente. por uma questão de fumaça e tudo mais. Então, Exato. é possível se fazer essa mudança do prolongamento escapamento, aí, né? né? Um prolongamento para poder levar essa descarga para cima do prédio. Enfim, aí Obviamente depende com fixações também, né? Aqui nós estamos num ambiente aqui que para fazer um prolongamento disso daqui a gente teria que jogar ele para algum lugar aqui para fixar nas paredes e tudo mais, que ele tem que, até por conta de vibração e tudo mais. Certo? Bom, eu acho que desse lado aqui seria isso. Vamos partir ali agora para frente para a gente dar uma olhadinha no painel, no controlador. Cara, nunca me esqueça a vez que eu viajei. Não sei quantos caem. Pode ir? Tantos caem porque o botão de emergência estava apertado. Cheguei lá no cliente e falei assim, pronto. Resolvido. Bom, então aqui agora nós estamos aqui na frente do gerador, onde a gente tem o controlador. É esse cara aqui que faz toda a parte eletrônica acontecer, né? Então ele que controla tudo, todas as partes de comando do grupo, né, do gerador, é esse cara aqui que faz. Esse daqui nós estamos com o modelo da Deep Sea DSE 7420 MK2, mas nós temos diversos aí no mercado aí que vão te entregar a mesma capacidade aí, né, a mesma condição. E esse daqui, isso vai muito de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um equipamento que vai trabalhar em transferência aberta. Então, esse cara atende. Se eu fosse fazer uma transferência fechada, que é a rampa com a concessionária, por exemplo, já seria um outro modelo, que a Deep Sea também tem, mas isso daí vai de acordo com o projeto. Tem modelos mais simples, inclusive, também, tem aqueles que é só para o gerador, não tem entrada de rede, é só para a partida do gerador. Nós temos um mais simples que ele faz toda essa parte de transferência, conforme esse faz, só que ele não faz pelo controlador. Esse cara aqui eu consigo fazer a transferência, tirar a rede e colocar o gerador pelo próprio controlador. Tem alguns modelos mais simples que não fazem isso por ele, só vai fazer aí se você fizer um teste real, então derrubando o disjuntor de referência, por exemplo. Esse cara aqui, então, nós temos aí um 7420 MK2, e aqui dentro a gente tem os componentes, né? Então, basicamente, aqui nós temos todo o diagrama, né, toda a numeração, na verdade, dos bornes, né, de acordo com o fabricante e tudo mais. Aqui dentro nós temos o carregador flutuador, conforme eu falei agora há pouco, aquele cara que vai ficar mandando atenção lá para a bateria. Também então ele vai... Deep Sea, né? Exatamente, também vem da Deep Sea e tudo mais, assim como o padrão MWM, né, que nós estamos falando de marcas assim, sem precedentes, então são marcas excelentes. Os disjuntores, conforme vocês podem ver também, são VEG também, identificados e tudo mais, então tudo conforme aí o fabricante te manda aí no datasheet mesmo, que ele vai te encaminhar antes. Então basicamente aqui é onde você vai receber todas as informações do que está acontecendo lá dentro, no gerador e no motor, vão chegar aqui, e todo esse cara aqui vai fazer a leitura disso tudo. E é ele que vai poder fazer todas as análises e os comandos. Então, aqui está entrando uma referência de rede, por exemplo. Então, vai estar chegando a referência de rede aqui. Caiu uma fase da rede, não precisa cair as três. Caiu uma fase da rede, ele vai tirar as três fases da rede, vai mandar partir o gerador vai partir, vai estabilizar, vai estar tudo ok, temperatura ok, pressão de óleo, rotação, tudo perfeito, ele vai transferir e vai fechar para o gerador. Até ele perceber que as três fases, tanto fase como fase neutro da rede, estão estabilizadas e por no mínimo 1 minuto, que é o que a gente geralmente coloca, pode colocar mais ou menos, mas no mínimo 1 minuto é interessante. Então depois que ele ficou 1 minuto analisando a rede, com a rede estabilizada, aí ele transfere de volta para o gerador. Esse é o processo normal. Então ele vai abrir o gerador, vai fechar a rede e vai ficar 3 minutos em o que a gente chama de resfriamento. Aí o gerador vai ficar funcionando e o motor vai ficar funcionando durante 3 minutinhos antes de desligar completamente. Por que isso acontece? Esses 3 minutos, ele tem um tempo de estabilização de temperatura, basicamente. Quando você está falando de um gerador que estava funcionando com carga, a temperatura dele se eleva um pouco a mais e tal, tudo controlado, claro, mas ele tem uma temperatura maior. Então, quando ele sai da carga, ele transfere de volta para a rede, fica 3 minutinhos para ele estabilizar a temperatura dele, fica tudo ok, aí depois ele para o motor para ele ficar tudo certinho aí e esperar uma nova queda, um novo teste ou qualquer tipo de parâmetro aí que ele tenha que fazer. Mas basicamente é esse cara aí que controla toda a parte de funcionamento, todas as leituras, então é por ele que você vai ler pressão de óleo, é por ele que você vai ver o orímetro, né, que para nós seria como se fosse o odômetro a quilometragem do carro, né, aqui nós temos em horas, né, no carro a gente tem em km, aqui nós temos em horas de funcionamento. Então é basicamente a mesma coisa aí que a gente tem. Então por aqui você vai ter tudo isso daí. Então aqui você vai parar, aqui você vai partir, aqui você vai tirar a rede, vai passar para automático, vai tirar,
vai tirar alarme, vai partir, vai transferir por aqui, vai tirar rede, vai partir gerador, por aqui você tem toda essa navegação. E também é sempre importante lembrar que aqui nós temos algumas limitações, algumas coisas a gente faz aqui manualmente, né, a gente consegue pela interface dele, outras é só via software. E aí o software não é ele acessível a qualquer cliente final, você tem que ter todo um cadastro no site da DeepSea com uma empresa especializada nesse ramo para você ter acesso, exatamente, para você ter acesso a essas parametrizações, porque senão você acaba liberando aí, você tendo acesso aí a uma configuração errada e acarretar em problemas mais sérios. Mas é basicamente isso daí. É só comentando, né, a gente sempre fala muito sobre monitoramento, e isso é muito importante, tá? As controladoras têm diversos modelos, como o Tomás falou, e aí nós sempre damos preferência, tá? A diferença de preço ela é totalmente justificável para você colocar o monitoramento Ethernet, né? O padrão que vem geralmente é monitoramento serial, então fica mais difícil converter isso para poder monitorar em outro lugar. Então a grande diferença é essa, aqui a gente tem uma entrada Ethernet que vai poder permitir essa comunicação através de Modbus IP, e aí um software que converte isso e você passa a monitorar todos esses parâmetros aí através de um outro sistema. Tá? Então isso é muito importante, faz diferença. Você pode comprar o produto errado, esquecer disso, vai fazer falta na hora de monitorar. Você vai querer monitorar e você não vai conseguir, vai ter que adaptar, vai ter que fazer um acessório e aí encarece mais. E só puxando um ganchinho, esse cara não vai não vai fazer só o monitoramento, mas ele vai fazer também você vai conseguir também dar comandos para ele. Essa gestão remota. Exatamente. Então, assim, por que é importante você saber qual tipo de controlador você está comprando? Porque se a sua intenção é fazer um monitoramento remoto, um acesso remoto desse controlador, o acesso remoto ele vai ser um espelho do que esse cara faz. Então, se esse cara tem acesso a fazer a transferência através daqui do frontal, igual nós estamos aqui, o monitoramento e o acesso remoto você também vai conseguir fazer. Se você tem um daquele mais simples que não faz a transferência via frontal, através do acesso remoto você também não vai conseguir fazer. Então é interessante a pessoa saber, não, eu quero estar longe, mas eu quero derrubar a rede de longe se eu quiser. Então compre um controlador que faça isso, porque daí ele vai ser o espelho do lado de lá. Aqui a gente fala sobre a importância de projeto. Então o projeto a gente vai ajudar a especificar tudo isso, para que você compre um produto adequado em relação à potência, em relação à tensão, em relação à controladora, em relação a suprimento do diesel. Você está numa região muito afastada, talvez seja interessante você ter o tanque externo, né? E aí mudam os cuidados, né? Tem tudo isso para ser avaliado. Exato. Então, de novo, projeto muito importante para poder guiar. Se essa não é a sua praia, não é o seu métier, existem profissionais que podem te ajudar a ter o produto correto e também te ajudar em relação à manutenção, como que mantém isso, né, como que você cria uma rotina de teste, de manutenção preventiva, que é necessária, pelo menos uma vez por mês, um equipamento desse tipo tem que ter uma manutenção mensal, e as principais ali, anuais, troca de equipamento, que nem o Tomás falou, né? Perfeito. Bom, e por último, acho que só comentando aqui, nós temos aí o disjuntor, né, de saída. Então, por baixo, né, aqui por baixo ali nós temos a saída dos cabos, onde a gente vai sair ele para o QTA. Então, sai daqui, vai para o QTA para alimentar, para poder fazer toda a transferência. Eu acredito que seja isso aí do grupo, né? Em breve a gente vai colocar ele no lugar definitivo, vamos fazer as conexões, vamos startar ele, você vai acompanhar aí nos próximos episódios, né, dessas dicas que a gente vai dar, toda essa parte de instalação, startup, como que vai ficar, como que ele vai funcionar, ele funcionando, a gente vai mostrar o QTA, então se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e acompanha que em breve vai ter bastante conteúdo legal, não somente do gerador, mas de vários outros equipamentos que a gente tem aqui no Data Center. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado.